pensando quão bom Deus tem sido, né? Comigo, com minha família, com a Carol, com o Pedro, e eu fico só agradecendo, né? Os bens, as coisas que Deus tem nos dado, que não é muita coisa aos olhos de muita gente, mas pra gente é muita coisa e faz parte da nossa história com Deus. Eu lembro muitas das vezes que nós queríamos muito ter um carro na época que nós tínhamos uma moto, né? E antes de eu ter a moto eu tinha uma bicicleta, então falando sobre bens, sobre posses, sobre tudo isso, né? O quanto Deus ele tem nos dado bênçãos, né? Tanto físicas como espirituais, né? Há mais de 10 anos atrás, quando eu e a Carol começamos a namorar, nós tínhamos um sonho, né? Que era termos 2 filhos, que desde o princípio que nós começamos a se conhecer, nós falávamos em casar, falávamos em ter uma família, falávamos em ter filhos, e o nosso maior sonho era ter 2 filhos, que era o Pedro e era a Alice. E o mais legal, gente, que nesses sonhos que nós contávamos uns para os outros, né, um para o outro, é que a gente fala assim, ó, nós vamos ter o Pedro, e o Pedro em todo momento vai ser primeiro. A gente não falava isso, mas a gente percebia que na conversa a gente falava assim: Pedro, senta, para de mexer com a sua irmã, deixa sua irmã quietinha aí, Pedro, faz isso. E Deus deu o privilégio, deu o amor e a graça de a gente ter o Pedro, né? Faz 3 anos que a gente tem o Pedro, e o Pedro é uma bênção. O Pedro é um menino espetacular. Eu vejo que Pedro é um menino diferente, né? Porque ele é meu filho e porque Deus me deu, e eu sou muito grato a ele. O bicho tem uma energia que só o sangue de Jesus tem poder. E nesses sonhos nossos a gente também colocava sempre a Alice, né? Falávamos assim: Deus vai nos dar um menino, e Deus também vai nos dar uma menina, que é o nosso sonho, né? E Deus nos deu o privilégio de conseguir tudo isso, né? A Alice tem 2 meses, está indo pro 3º mês agora, e eu vou contar depois um pouco como que a Alice chegou como um testemunho na nossa vida, né? E como que Deus fez na vida dela para nos ensinar algumas coisas. E eu acho muito interessante como Deus trabalha, né? E o nosso sonho Deus foi tendo cuidado de realizar depois de 13 anos praticamente que nós estamos juntos. Então assim, a gente pega a Bíblia, nós vamos entender que Deus vai trabalhar ao longo prazo, com projetos, com sonhos, né? Com realizações da nossa parte, do nosso coração, né? Assim como o salmista diz, assim como a Bíblia vai dizer, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que possamos acreditar e possamos também crer que Deus, ele não só no curto prazo, mas no longo prazo ele pode fazer, e ele vai fazer, que é o caso do Pedro e da Alice, né? Então Alice, nós estamos aí quase 2, 3 meses já de nascimento, e a Alice chegou nos ensinando, né? Se mostrou muito forte no momento delicado, que foi a parte que ela pegou a pneumonia, pegou a bronquiolite, e tudo isso Deus nos ensinou a confiar mais nele, né? A Alice infelizmente teve que ficar internada. A Alice ficou internada há quase aí 1 mês, né? Ficou 5 dias em São Francisco do Sul. Daí o médico falou: vai pra casa, tudo bem. E daí a Carol ficou incomodada, ela não respirava bem. Daí fomos pra Joinville, e daí o médico constatou que o pulmãozinho esquerdo dela já não estava funcionando mais. Tinha água, né? Que é o derrame pleural que eles falam. E aí Deus começou a trabalhar em nossas vidas, né? E é onde faz parte do nosso milagre há mais de 10 anos, né? Nosso sonho do dia pra noite se tornou um pesadelo, mas desde o princípio nós sabíamos que Deus estava no comando, né? E nós ligamos para os nossos pastores, para os nossos amigos, nossa família. Daí começa uma corrente de oração pela vida da Alice, né? Porque depois ela foi para a UTI, ficou 2 semanas na UTI praticamente, internada, entubada. E foi um milagre de Deus, né? Ver o quanto Deus fez na vida dela. Os médicos diziam que realmente o que ela passou foi algo muito grave,
mas que ela foi muito forte. Eu creio que foi a medicina, creio que foi a mão de Deus através dos médicos, né? E sou muito grato a Deus. E aqui fica o meu muito obrigado aos amigos, a todas as igrejas que oraram pela minha filha, pela Alice, que é um milagre de Deus. Não sei contar, não sei mensurar o tanto de gente que conseguiu, né, orar, interceder pela vida da Alice. Eu sei que tinha gente da Bahia, de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, pessoas do trabalho, né, que a gente vai conhecendo, vai virando amigo, pessoas de Portugal, pessoas da Itália. Cara, assim, eu sei que foi algo extraordinário, né? E Deus nos ensinou muito, né, sobre confiar, mesmo que pareça difícil. Talvez, não sei se alguém que vai ver esse vídeo, né, esteja enfrentando alguma coisa, esteja passando por algum momento que só resta confiar em Deus. Nós passamos por isso, nós dormimos no hospital, um dia sim, um dia não, que eu revisava com a Carol, e mesmo assim no final deu muito certo. Deus foi fiel, Deus nos abençoou, Deus guardou a vida da Alice, e hoje a Alice é uma bênção, tá linda. Ela veio pra puxar o pai, né, porque o Pedro é branco, que nem uma nata, puxando pra Carol, e a Alice tá um pouco moreninha, né, então ainda tem esperança que ela venha puxar pra mim, né. E então só lembrando pra vocês, antes de a gente ir reclamar, e eu disse, né, que a gente está vivendo coisas que oramos há muitos anos atrás. Isso é uma verdade, né? A Alice e o Pedro, né, são sonhos que nós tínhamos há mais de 10 anos atrás, né? E Deus veio realizar agora, né? Então Deus foi muito generoso conosco, né? Eu acho que hoje é os nossos maiores bens, né? Nosso maior tesouro são nossos filhos, né? São herança do Senhor, a Bíblia diz. Então eu sou muito feliz pela minha família. Eu estou trabalhando fora, enquanto isso a Carol está segurando as pontas com eles, né? Às vezes eu fico semana fora, semana sim em casa, semana não. Às vezes quando é um pouco perto eu faço o bate-volta, que é o caso que está acontecendo agora, né? Eu estou em São Bento do Sul, da média de 130 km, 115, 120, e daí eu tento voltar uns 2 dias da semana para ver eles, para ajudar a Carol. Mas aqui fica meu beijo pro meu amor, pra Carol, que todo esse tempo aí tem sido muito forte, né? Não é fácil, estamos se adaptando enquanto Deus faz algo grandioso, né? Mas estamos aprendendo com tudo isso, né? E Deus tem sido bom, tem nos guardado nessas estradas. E eu louvo muito a Deus, porque tudo isso faz parte de um sonho, né? Quando nós mal sabíamos o que Deus tinha pela frente, né? Nós também mal conhecia Jesus quando nós tínhamos o sonho de ter o Pedro e a Alice. Mas Deus foi bom, Deus foi generoso. Então, antes de você reclamar, eu vou reafirmar aqui, cara, talvez você esteja vivendo o teu maior sonho, o teu melhor momento, e você não está conseguindo enxergar isso, não está conseguindo ver que Deus respondeu uma oração de anos, né? Eu costumo dizer, né, sobre esse carro, né, que nós temos hoje, né? A Carol sempre dizia, amor, nosso maior sonho um dia é ter um carro assim, 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 assim. E daí uma vez a gente teve a oportunidade de pegar um carro, que é esse carro que nós temos hoje, né? E depois nós pegamos o carro e tudo mais, e aí nós paramos para pensar. Um certo dia dando uma aula na EBD, lecionando na EBD, e daí eu lembrei, né, que a Carol tinha um sonho de ter um carro automático, um carro alto, um carro com banco de couro, um carro veloz, né? Um carro que andasse bastante, um carro super confortável. E daí a gente não percebe, gente. Tem vezes que nós estamos vivendo coisas de anos atrás, sonhos que jamais passavam pela nossa cabeça em Deus realizar, e Deus está fazendo, e a gente não percebe nisso, sabe? Quão bom Deus tem sido. Então, gente, que possamos se atentar para o nosso dia a dia. Talvez o teu dia mais simples aí, que é trabalhar, ter sua empresa, ter seu negócio. Talvez você esteja reclamando que está passando por um momento difícil, o país está passando por um momento difícil, e você pensa em reclamar e você mal percebe que a tua empresa, o teu empreendimento, o teu trabalho, o teu salário, tudo que você possui hoje
foi orações de anos atrás e Deus tem sido generoso contigo. Então assim, gente, eu sou muito grato a Deus, né? Por mais que tem coisas que vão nos tirar do nosso conforto, né? Conforto de nossas casas, mas tudo faz parte do processo, tudo faz parte daquilo que nós precisamos enfrentar. Então, cara, levante de manhã com muita alegria no coração. Ontem eu cheguei 7h30 da noite, né? Peguei a Carol e fomos para o culto, né? Deu 2h30 de viagem quase e eu cheguei muito cansado. Peguei a serra, um monte de coisa. E mesmo assim, nós tivemos o prazer que nós tínhamos que falar com o nosso pastor. Nós fomos para o culto de ensino na Assembleia de Deus em Balneário Barra do Sul. Foi uma bênção. E assim, eu tenho que falar para vocês possam, né? Nem todo mundo quer entender isso, né? Que Deus, ele trabalha nos detalhes, né? E Deus também, ele não descarta oração, né? Às vezes orações de anos atrás vão ser cumpridas por esses dias, né? Por esse tempo. Então, que você possa valorizar o que você está vivendo hoje. Por mais que não é um momento 10, mas você vai ver o carinho de Deus em tudo isso que você está vivendo, né? Eu sinto que é um pouco difícil estar saindo de casa para trabalhar longe, né? Ficar longe da minha família, longe da Alice, que é recém-nascida, longe do Pedro, longe da Carol, longe da igreja, mas isso é necessário porque isso faz parte do sonho, dos projetos que eu tinha há anos atrás, ter um bom salário, ter um bom emprego, trabalhar numa boa empresa, ter um ótimo carro, ter uma família boa. Então isso faz parte, nem tudo vai ficar no nosso conforto, mas eu louvo a Deus. E Jesus, muito obrigado por tudo que eu estou vivendo hoje, pela minha família, por estar firme com Jesus, né? Por ter Jesus como meu maior tesouro. Jesus tem nos sustentado todos os dias da nossa vida, e isso é o mais importante. Então, gente, que você possa acompanhar. Eu tenho um sério problema em começar e não terminar. Então, às vezes, eu começo a postar vídeo todos os dias e dali eu paro, né? Isso é um problema que eu tenho que tratar, mas só Jesus na causa. Então, se é só Jesus na causa, uma hora eu tomo um jeito. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa um comentário, deixa um like, se inscreva no nosso canal, quem sabe a gente possa monetizar esse canal no YouTube. Eu tenho esse canal há 3 anos, né? Que eu criei esse canal para registrar os momentos do Pedro, que era pai do Pedro, né? Pais do Pedro, e agora virou pai do Pedro e da Alice, o pai, né, do Pedro e da Alice. E eu tenho mais de 600 vídeos a qual eu registro tudo, os vídeos curtos, né, para ficar em memória, para quando eles crescerem, né, se assim até lá Jesus não voltar, nos permitir mostrar para eles, né, o quão generoso Deus tem sido com o crescimento, com o cuidado deles no geral. Então, se você ficou até aqui, eu te peço um favor em nome de Jesus, que você possa curtir, comentar e compartilhar em nome de Jesus, e que Deus abençoe seu dia. São 5h40 da manhã, eu estou atravessando o Araquari, chegando na BR-101, e que Deus possa também me guardar nessa viagem, Deus possa guardar o seu trabalho. Não sei o que você faz, Jonas, eu não tenho trabalho, então eu profetizo em nome de Jesus que Deus possa abrir as portas do trabalho para sua vida. Jonas, eu não posso trabalhar porque eu estou doente, que Deus possa curar, Deus possa te curar em nome de Jesus e abrir uma porta de emprego para você, porque Deus, Ele é poderoso para fazer coisas grandes e coisas pequenas, e que Deus possa abençoar o seu dia em nome de Jesus Cristo.